Olá, eu sou o Trena, militante do Partido dos Trabalhadores. Hoje a gente vai analisar uma das situações mais importantes para os servidores municipais, a crise do coronavírus. A gente sabe que quem vai realmente atender a população serão os funcionários públicos, né? Que garantem a higiene da cidade, garantem o funcionamento de água, nossos serviços de saúde e demais serviços, né? Por causa disso, seria muito importante apresentar esse problema sob um ponto de vista da ótica dos trabalhadores. Por isso, vem com a gente para analisar toda essa crise sob um ponto de vista marxista. Se o coronavírus não tem uma taxa de mortalidade tão alta quanto várias epidemias que a humanidade teve, o nosso problema é que, mesmo não tendo essas taxas tão altas, o nível de mortalidade possa ser imenso, já que nossos serviços públicos de saúde estão totalmente destruídos. A gente teve uma PEC, depois de um golpe de Estado em 2016, que limitou os gastos públicos, né? Na época era chamado de a PEC da morte, né? E talvez agora seja até muito mais fácil, né, a gente entender por que foi dado esse nome. Mas ela congelava todos os investimentos que seriam feitos em saúde, educação, em quase todas as áreas do serviço público por 20 anos. Bom, resultado, São Paulo e todos os estados que a gente tem do nosso país não têm leitos para atender as pessoas caso a epidemia se alastre de maneira muito rápida. Mas essa não é uma realidade só de São Paulo, óbvio, nem exclusiva do Brasil, é uma realidade de todos os países que tiveram seus serviços públicos totalmente destruídos. Então, não adianta a gente tentar fazer uma meia política para solucionar um problema que ele é muito mais essencial, muito mais estrutural, que é a crise do sistema público de saúde, de transporte e de assistência social. Bom, vamos começar pelo de transporte. É praticamente impossível a gente pensar, se a gente não for muito hipócrita, que os ônibus que a gente tem circulando pela nossa cidade consigam receber uma limpeza adequada. Sobretudo porque, como temos poucos ônibus, a lotação é muito grande, as limpezas têm que ser feitas de maneira muito rápida. Também, a forma como a falta de outras alternativas, né, que não o transporte público, transformam realmente o serviço público, aliás, os transportes públicos, em verdadeiras latas de sardinha. Ou seja, as pessoas vão amontoadas, né? E não tem muito o que fazer, né, com relação a isso. Esse é um problema. E esse é um problema que se pode resolver de maneira a se solucioná-lo única e exclusivamente com uma política para tanto, ou seja, o Estado atuando. É necessário que a atuação estatal ela seja pensada em outro nível, né? O mercado ele não vai dar conta de solucionar os problemas de higiene e de uma qualidade mínima do transporte público. Bom, então o principal foco de circulação que a gente tem nos atuais meios de prestação de serviço não conseguem ter a higiene adequada, né? E são grandes proliferadores, então, de qualquer tipo de contágio. Tudo bem, total falência do serviço público de transporte, falência do nosso serviço público de assistência social, porque as pessoas estão morando na rua, tem 7 mil mendigos em Ribeirão Preto, e é uma população que é extremamente carente, extremamente prejudicada com esse tipo de
falta de assistência, né, social, e mostrando também, né, que uma epidemia pode ser uma grande catástrofe humanitária. Vocês imaginem só se a gente perder 5 mil pessoas em Ribeirão Preto por causa de uma doença, não é qualquer coisa, né? Mostrará a total falência da sociedade ribeirão-pretana. E não vai diminuir as contradições sociais, viu? Para quem acha que matando o pobre a situação melhora, a sociedade vai se radicalizar mais e mais, muito pelo contrário. Bom, e como não tem assistência social, as pessoas são jogadas à própria sorte. E por fim, e aí a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, né? A gente sabe, falta leito. Os nossos funcionários da saúde são em menor número. A gente deveria ter mais equipes de limpeza. O número dos equipamentos que a gente tem é reduzido para toda a população. Ou seja, o tipo... e ainda queriam fechar a UPA, né? A UPA Central ela teve um certo problema já. E uma questão política muito forte envolvendo isso. Então isso mostra que a visão dos trabalhadores, antes de tudo, é uma visão que vê o que acontece dentro dos serviços públicos, dentro da política. Porque não vai ser como a medida de só as pessoas limparem as próprias mãos que a gente vai resolver isso, vai ser com vacinação, total reorganização do sistema público de transporte, melhorias na qualidade de vida da população ribeirão-pretana que não tem assistência básica alguma, né? E por isso esse é um ponto de vista marxista, materialista. O Farol Operário é um veículo de comunicação dos trabalhadores. É uma arma na organização da classe operária. Por causa disso, ele conta única e exclusivamente com a força que os trabalhadores dão a ele. Ou seja, o Farol Operário ele tem o tamanho da consciência da classe operária ribeirão-pretana. Bom, por que eu falo isso? Para mostrar para vocês o seguinte: nós temos um lado. Toda imprensa tem um lado, porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade dividida em classes sociais, né? E toda sociedade dividida em classes sociais, ela atrai os polos importantes de formulação de política, os jornais, para algum dos pontos de disputa de poder. Isso parece ser muito complexo, né? Mas se a gente for ver, a Globo tem o poder que ela tem por causa da fonte de mobilização que ela gera, através da sua politização diária, ou seja, através dos seus jornais, né? E os ricos não abrem mão dos seus próprios veículos de comunicação e propaganda para enganar o povo, para falar que a reforma da Previdência é boa, para explicar que os serviços privados vão ser uma maravilha, para falar que o funcionalismo público é vagabundo. Ou seja, eles, os ricos, colocam a sua versão de mundo nos seus jornais. E nós, da classe operária, temos que, os funcionários públicos, né, membros da classe trabalhadora, temos que ampliar sempre a voz das pessoas, né? Por quê? Porque os ricos já têm o seu veículo de comunicação, já fazem a sua propaganda para atingir seus objetivos políticos, ou alguém aqui vai acreditar que a reforma trabalhista, da Previdência, e todo esse caos que os golpistas estão fazendo, vão colocar a economia no lugar. Alguém aqui é otário para achar que, porque o dólar já está batendo, já bateu R$5 já. Não tem o que a gente mais ficar pensando de maneira esquizofrênica, ou seja, totalmente fora da realidade, do que realmente vai acontecer, né? A gente sabe, essa política não funcionou, né? Só que assim,
houve muita propaganda para falar que essa política iria funcionar. E toda essa propaganda foi feita pela burguesia. E não cabe a nós falar o que a burguesia tem ou não que colocar dentro dos seus próprios jornais. Nós temos que esclarecer o povo para que ele saiba da nossa versão, da versão dos trabalhadores, né? Por isso os trabalhadores sempre lutam para ampliar a voz das pessoas. E a gente não restringe, sob hipótese alguma, as coisas que as pessoas têm que falar. Então, a campanha de fake news é uma campanha única e exclusivamente para monopolizar um tipo de informação. A campanha, então, desses veículos de comunicação, ela, que falam sobre as fake news, ela é uma campanha para falar o seguinte: existe a verdade, existe a mentira. Nós falamos a verdade, ninguém pode falar mentira. Só que eu não sei, né? Para quem estuda um pouco de política, né, sabe que dentro da política, por ser a luta por interesses, né, tem muita mentira. E cada um tem que ser livre para ter, a partir do seu próprio juízo, a escolha do que ele acha certo para ele ou não. Ele não pode ter alguém que limite o que as outras pessoas podem falar. Nesse sentido, por exemplo, eu acho absurdo as pessoas que falam contra a vacina, por exemplo. Mas, nessa época de crise, muitos dos direitos que são constitucionais, eles parece que assim, estão sendo trocados por uma suposta solução mágica, ou seja, já falam em proibir culto. Eu sou ateu, mas isso não é uma questão de você acreditar ou não em alguma coisa, é um direito constitucional, direito à reunião. Muito provavelmente a gente vai começar a ter restrições sérias de circulação e, bom, tudo isso, né, não vem em um ambiente tranquilo, né? A gente não está falando aqui na Suíça que isso está acontecendo. A gente está falando num país onde o presidente e várias figuras que são principais no governo dele são apoiadores de uma ditadura militar. Então, é importante levantar essa questão das fake news, porque assim, o ambiente já está para censura, meu povo. Os ricos já vão falar e utilizar a máquina deles de propaganda para contar mentira. Não vai acontecer nada. As mentiras que eles já falaram foram muitas também. Só o fato de falar aqui que a reforma da Previdência o Brasil ia melhorar, olha, tá assim, nós só não estamos no fim do mundo porque não nos avisaram, mas nós já estamos até com uma epidemia, olha que nível, né? Então, não tenham em mente reproduzir essa campanha da fake news. Não façam isso, né? Por mais que a gente não goste do que uma pessoa fala, o direito dela, tem que ter direito de se manifestar, tem que ter direito de circulação. As medidas de isolamento, elas são muito limitadas, né? Mas, assim, ninguém colocou em nenhum momento a nossa Constituição abaixo, ou seja, tem direitos que não são barganháveis em hipótese alguma. Como, por exemplo, o direito de manifestação. E se derem um golpe militar, como assim? Eu não vou sair porque tem um vírus? Sendo que um monte de vampiro vai tomar o Brasil? Eu prefiro enfrentar o vírus, né? Coloco uma máscara agora. Se um golpe der certo aqui no Brasil, não tem como enfrentar sem uma resistência direta nem nas ruas. Por isso é bom que todo mundo saiba, né? É uma época de todo tipo de cerceamento é complicado. E todo tipo de censura e de apoio ao aparelho repressivo do Estado é muito ruim. Porque a gente já está próximo da ditadura, não cabe à esquerda ampliar esse tipo de repressão contra o povo. Porque no final das contas vai ser uma repressão contra nós mesmos. Hoje a análise sindical vai tratar sobre
uma orientação, né? Eu gostaria muito que todos vocês assistissem a entrevista que o Duarte Nogueira deu inteira sobre a política que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto vai tomar com relação à crise do coronavírus, né? Por que é importante assistir ela inteira? Não só porque mostra qual que é o caminho que vai ser tomado por Ribeirão Preto, já que só o poder público tem poder para desestruturar uma crise social. E por mais que seja, né, um fator de doença, o que a gente vê é um total desmonte do sistema público. Então, assistam inteira, por favor, a entrevista do Duarte Nogueira, né? Eu não vou reproduzir aqui, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. E depois nós iremos apresentar o nosso programa, nossa linha política sobre o que deve ser feito para Ribeirão Preto conseguir avançar, sob o ponto de vista da luta dos trabalhadores. Então, a próxima análise é sobre o coronavírus e o programa dos trabalhadores para enfrentar essa crise. Pessoal, um forte abraço a todos e até a análise sindical. Bom, eu queria falar um pouco para vocês, né, sobre a questão da política que a gente tem que ter, né, se for querer realmente resolver o problema do coronavírus. Essa é uma política que é necessária ser feita não só com o isolamento. O isolamento é uma das primeiras políticas que a humanidade fez, né, para evitar esse tipo de problema. É uma política medieval até. E ela não tem tanto poder, e uma das coisas fundamentais, né, para essa política dar certo é que ela esteja acompanhada com outras políticas, né? Como, por exemplo, uma reformulação total no sistema de transporte público. Ribeirão Preto, né, está reduzindo as frotas e está tirando também as pessoas acima de 60 anos, eu acho que já não tem mais, trabalhando no serviço público de transporte. Isso é uma boa medida, né? Mas o transporte público aqui tem muita gente, é muito abarrotado, né? E ele não tem higiene adequada, né? E a gente sabe que a população de Ribeirão Preto, muitas pessoas vivem sem uma segurança financeira boa. E essas pessoas vão ser obrigadas a trabalhar, elas não vão conseguir ficar em casa. Ao menos que nós tenhamos uma política de distribuição de renda, distribuição de marmitex, né? A gente precisa melhorar a qualidade da comida das pessoas para que elas fiquem melhores, né? A gente precisaria olhar para os 7 mil mendigos, utilizar algumas coisas para que a gente mitigue a condição de miséria deles, dando uma alimentação reforçada para eles, buscando fazer alguma parceria ou alugando algum imóvel para ter com que essas pessoas consigam se abrigar, né? Essa é uma das políticas que deveria ser feita, né? Mas assim, todas essas políticas eu posso apresentar uma série delas, né? E vai ser feita uma nota colocando exatamente qual que é a política do farol operário. Mas o mais importante é que a gente precisa unir os trabalhadores para que essa resposta não venha da cabeça de uma pessoa, ela seja o resultado de uma luta política concreta. Então é necessário que os trabalhadores da saúde, eles tomem conta do sistema público da saúde, assim como é necessário que os professores tomem conta do sistema educacional municipal. Como isso? Por várias formas. A principal nossa é a greve, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é a eleição. O secretário municipal de educação ele é eleito, né? A gente tem conselhos também, mas com a limitação que eles têm, né? A gente consegue perceber também, porque muitas vezes não é tão politizado assim, esses ambientes, né? Mas eu queria falar, né, que não está colocado em jogo a nossa liberdade de expressão, ou seja, não existe
um monopólio da verdade, né? Mas o coronavírus tenta colocar isso. E não existem restrições para liberdade de manifestação e para liberdade de organização e de associação. As igrejas, se quiserem, devem continuar funcionando. Óbvio, eu gostaria que todo mundo tenha consciência de usar álcool em gel, de usar máscara, de fazer as coisas da maneira certa. Mas eu não sou papai de ninguém para falar o que as pessoas devem ou não fazer. Agora, a Constituição fala que esses são direitos inalienáveis do homem, então não está nem barganhado isso não pode nem entrar, em hipótese alguma, em questão. Sobretudo nesse momento tão complicado, repressivo que a gente vive. Tá certo? Um forte abraço a todos.